Olá, meu querido e minha querida, sejam bem-vindos à nossa aula aí, a parte 3 sobre armazenagem de materiais. Hoje nós vamos falar sobre princípios de estocagem de materiais. E aí, a paletização é um dos principais modos aí da gente estar fazendo estocagem. Então, a paletização vem sendo utilizada com frequência cada vez maior em indústrias que exigem manipulação rápida e estocagem racional de grandes quantidades de carga. O emprego de empilhadeiras e pallets já proporcionou a muitas empresas economia de até 80% do capital despedido com o sistema de transporte interno. Então, os fatores a considerar ao se escolher um pallet para operar um sistema são peso, resistência, tamanho, necessidade de manutenção, material empregado na sua construção, unidade para os de madeira, tamanho das entradas para os garfos, custo. Temos ainda tipo de construção, capacidade de carga, tipo de carga que carregará, capacidade de empilhamento, possibilidade de manipulação por transportador, viabilidade para operações de estiva. Bom, e aí a gente entra direto então no arranjo mais indicado para determinada operação, que ele vai depender de tamanho da carga, né? Então uma coisa vai influenciar a outra. Então as maneiras de paletizar uma carga podem ser diversas, apenas uma ou nenhuma, dependendo do seu tamanho. Então assim, pode às vezes só ter um jeito, às vezes pode ter jeito nenhum, dependendo do tamanho. Peso do material. O número de camadas está condicionado à resistência do pallet e da embalagem. Carga unitária. O comprimento, a largura e essencialmente a altura da carga unitária, tomada como um todo, devem ser considerados. Então, vamos olhar só um lado e o outro, vamos olhar o cubo, né? Como é que isso, né, tridimensionalmente. Perda de espaço. Alguns arranjos podem ter muitos vazios entre suas unidades. Além da perda de espaço, o peso é distribuído desigualmente, possibilitando o desmoronamento de pilhas. Uma coisa que eu falei até na outra aula, né? A gente tem que sempre buscar o centro de gravidade. Com relação à capacidade, as várias unidades de um arranjo devem se casar para que haja o necessário entrelaçamento em conjunto. Então, assim, elas têm que ter uma forma de você montar aquele quebra-cabeça de forma que ele fique igualitário. Os métodos de amarração, de acordo com o tipo de fixação das várias unidades de carga em conjunto, colagem, arqueamento, com fitas metálicas ou de nylon, essas poderão ser dispostas sobre pallets sem maiores preocupações. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o método de amarração, que tem uma figura aí que ele diz muito, né? Então você vê, tem vários métodos aqui, ó. Você vê que, deixa eu pegar o meu laser point, você vê que tem esse tipo de amarração passando de uma vez só, pode estar amarrando, né, longitudinal, horizontal, diagonal, X, lateralmente, ou seja, tem várias formas aí de você estar amarrando aí a sua mercadoria em cima do pallet. Mas tem algumas recomendações importantes com relação às caixas de papelão, tá? Tem que olhar a resistência, as embalagens de papelão devem ser suficientemente fortes para aguentar o empilhamento suportado, o peso de 4 pallets carregados sobrepostos. E papelão, gente, ele tem uma série de finalidades e são muito resistentes. No Japão, durante aquele problema que teve lá em Fukushima, né, do vazamento lá de radiação, os aeroportos fecharam um monte de coisa, eles conseguiram fazer camas de papelão para as pessoas no aeroporto ficarem aguardando. Você vê, aguenta uma pessoa. Peso. Para fins de paletização, uma caixa de papelão carregada com 1,5 kg é considerada ótima. Pesos superiores a 23 kg não são recomendáveis, pois tornam difícil a manipulação individual quando a colocação das caixas sobre os pallets. Né? A manipulação individual é aquela com uma pessoa só fazendo. Cubagem. Caixas muito grandes e muito pequenas aumentam o custo do manuseio. A cubagem ideal para a carga ser paletizada é de 0,028 metros cúbicos aproximadamente. Altura. Para melhor estabilidade, a altura da embalagem não deve ultrapassar medidas de comprimento e largura.
Recomenda-se que não seja superior a 350 milímetros e 180 milímetros, respectivamente, para cada unidade de carregamento total. Vamos aos tipos de embalagens não indicados para paletização, tá? Então, ó, embalagem em forma de cubo dificulta a arrumação sobre o pallet, bem como seu empilhamento com segurança. Embalagens muito fracas que não permitem empilhamento. Embalagens muito pesadas, pode até estragar o pallet. Embalagens demasiadamente cheias também pode, né, sofrer um problema na hora de empilhar os pallets. Volumes com formas não usuais, cônicos, cilíndricos, hexagonais, complicam também. Embalagens mal identificadas, ou seja, para não descobrir o que tem no meio, eu tenho que desmontar o pallet inteiro. Não é viável. Embalagens ou com contenedores que possam ser movimentados mecanicamente sem pallets. Refrigeradores e máquinas de lavar são um bom exemplo, né? Colocar uma geladeira em cima do pallet, para quê, né? Embora a geladeira ela vem, né, quando você comprar nova, um certo pallet ali para ela, né, para os pezinhos, para não danificar, ela tem ali um estradozinho de madeira ali para facilitar. Bom, e temos aí os acessórios da paletização. Então a gente tem pranchas auxiliares, pedaços de madeira colocados sobre a carga unificada que auxiliam a suportar o peso do pallet superior. Não são necessários quando o pallet só tem uma face, lembra? Que ele só tem um lado, do outro você só tem as madeirinhas onde entra o garfo. A carga paletizada tem superfície muito irregular, né? É toda meio louca lá. Temos as esquadrias, como está a figura aí, né? Você vê que as esquadrias elas vêm ajudar a condicionar a carga, você vê que aqui são sacos, então ajuda a manter eles lá. A gente tem também ninhos, feitos para fixar determinado material sobre o pallet, tendo para tanto a forma de objeto a ser paletizado. Colarinhos, feitos de ripas de madeira reforçado por cantoneiras ou fitas metálicas, indicadas sobretudo para a paletização de carga de botijão de gás, além de permitir o empilhamento, dão mais segurança à carga. Temos aí também espaçadores com detalhes, vocês estão vendo aqui, ó, tá tudo sobre um pallet, mas você tem alguns espaçadores aqui para manter esse cilindro estático ali em cima do pallet. Tem divisores, né? Então você tem os divisores aqui no meio, né, que podem ser feitos com diversos materiais e formatos para separar desde peças desmontadas até frascos que contêm ácido, né? Tem seu divisor especial, é óbvio. Temos ainda aí algumas técnicas de estocagem. Então, a dimensão e as características de madeira e produtos podem exigir desde a instalação de uma simples prateleira até complexo sistema de amarrações, caixas e gavetas. Então, as maneiras mais comuns são as caixas, são adequadas para itens de pequenas dimensões. Temos prateleiras, que são fabricadas em madeiras ou perfis metálicos. Esse perfil metálico são mais fáceis, até porque eles podem ser montados e desmontados, então tem uma versatilidade muito maior. Temos os racks, que são construídos especialmente para acomodar peças longas e estreitas, como tubos, vergalhões, barras e tiras. Temos aí empilhamento, que constitui uma variante na armazenagem de caixas e certos produtos, diminuindo a necessidade de divisão nas prateleiras, ou formando uma espécie de prateleira por si só. É você empilhar um material em cima do outro, ali, não usar prateleira para estar empilhando, né? E aí você ganha um certo espaço. Prateleira dotada de seções curtas de transportadores com roletes ou rodízios em declive para entrada e saída. Essa aí é legal porque materiais de alta rotatividade, que são perecíveis, geralmente você coloca de um lado e toda vez que você tira um, aquilo ali desce por gravidade, através dos roletes, e chega lá do outro lado e coloca, e ele já fica à disposição. E aí, como você está colocando sempre, né, usando aí o método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, você garante ainda aí não ter uma obsolescência ou deixando lá um produto estragar, porque você foi pegando o que estava mais fácil. Classificações básicas de estocagem. Então a gente tem estocagem de matéria-prima, ainda que existem certas matérias-primas que podem ser armazenadas ao tempo. O caso mais comum é o da estocagem interna. Temos armazenagem centralizada, que facilita o planejamento da produção, e armazenagem descentralizada, que possibilita o inventário mais rápido por meio de visuais e por estar localizada junto aos pontos de utilização. Tem ainda a estocagem intermediária,
também pode ser centralizado ou descentralizado. Aqui trata-se de estocar materiais e produtos que já transformados, processados, fabricados parcialmente ou totalmente entram na etapa seguinte de produção. Então, aquele, né, saiu de um processo para entrar no outro, ali no meio você pode, parei de um dia para o outro. Como é que a gente vai estocar intermediariamente aqui para que no dia a gente retome? Estocagem de produtos acabados, aí mais comum, né, da gente ver aquela feita para atender o usuário que seja entrega imediata ou seja encomendas de pedidos. E aí tem algumas características, né, dos locais de armazenagem que também vale a pena a gente estar falando aqui. Então a gente tem aí a questão dos corredores, seu número depende da facilidade de acesso desejado. Então, né, tem galpões aí, armazéns com 20, 30, 50, 100 corredores, depende do que você quer. Temos as pilhas, né, o topo das pilhas de mercadoria deve ficar a 1 metro aproximadamente abaixo dos speakers contra incêndio instalados no teto, aquele chuveirinho para dar água tem que ficar 1 metro, até porque na hora que ele joga, se estiver pegando fogo, se ele vai jogar água só num lugar, então assim, meio óbvio aí. Portas devem permitir a passagem da empilhadeira carregada, né? Não adianta, eu carrego a empilhadeira e tem uma portinha desse tamanho, eu tenho que andar meia carga. Piso deve ser construído de concreto para suportar o peso dos materiais, mais a empilhadeira, né? Então, você não pode ir lá, gente, você tem um piso, toda hora você tem que estar arrumando o piso, não tem porquê. O embarque, o local destinado ao embarque tem normalmente 1,25 de altura sobre o piso para facilitar a operação. Aquele lugarzinho onde os caminhões vêm, param, né? E aí você fica no mesmo nível ali para você poder estar entrando com a empilhadeira, às vezes dentro do caminhão e coisa e tal. Escritórios costumam estar próximos aos locais de embarque, né? Geralmente em cima. Por quê? Porque você usa, né, aquele espaço que fica livre ali, você faz seus escritórios lá, como a gente já disse em vídeos anteriores. Outras instalações, todo armazém pode estar equipado com equipamentos para combater incêndio, como extintores, picos, sinais de alarme. A iluminação deve ser estudada depois de traçados os corredores, sobre eles quais são instaladas as lâmpadas, ou seja, uma série de coisas, né? Lâmpadas que ligam e desligam sozinha, né? Você tem a possibilidade de ligar lâmpadas por corredores ou por lâmpadas para facilitar a economia. Soluções para tipos diferentes de produtos. Então aí você tem a barra, tubos e feixes, temos bobinas, né? Que é muito usado, aí a gente vê bobina igual esteiras de borracha, né? Que usam na indústria de mineração, elas chegam todas em bobinas, né? E elas ficam em cima de um estrado ali próprio para elas. As chapas podem ser estocadas por blocagem, né? A chapa ela pode ser estocada geralmente uma em cima da outra, com auxílio de pallets. Em oficinas de manutenção, onde são usados pequenas quantidades, aconselho-se a estocagem em casulo, um sistema semelhante ao usado para vidro. Só que é bem difícil. Quando eu trabalhei, pude estagiar numa indústria numa caldeiraria, usa muita chapa, o que era comum eles fazerem? Colocar uma chapa e aí sempre colocar uns tarugos, que chamavam embaixo, para você sempre ter um distanciamento de uma chapa para outra. Para quê? Para facilitar a ponte rolante estar pegando aquelas chapas quando fosse necessário usar. Quando não tinha, você tinha que ficar procurando um acesso lateral e às vezes você tinha uma cuia, você tinha que bater para elevar um pouco a chapa para que pudesse entrar um garfo ali e dar a possibilidade de levantar. Então você vê, quando não se usava os chamados tarugos lá por eles, ficava mais difícil de se trabalhar. A gente tem fardos que podem ser empilhados diretamente um sobre o outro, com pequenos calços entre eles para permitir entrada de garfo de empilhadeira. Parafusos, porcas e arruelas. No lugar de prateleiras, a armação deve conter bandejas ou gavetas. Pneus, apesar de suportarem carga, né, um empilhamento simples e arriscado devido à possibilidade de deformações. Então, o pneu, você foi lá, colocou lá 20 pneus, né, ele vai deformando, a hora ele vai cair. Temos ainda aí os sacos. A paletização não deve ser usada para casos que requerem movimentação. Na estocagem por longo prazo, os sacos podem ser empilhados uns sobre os outros, igual a gente vê muito aí na indústria do café, né? Sacos lá, um em cima do outro. Temos também tambores, que podem ser adicionados em pé sobre pallets no sistema de blocagem, ou então deitados sobre pallets na forma de calhas sobre as prateleiras. Calha é aquele que você tem uma estrutura e você coloca o tambor ali para ele não ficar mexendo. Tapetes e carpetes são estocados em gaiolas ou pombais, túneis individuais de grande profundidade. A carga e a descarga são feitos por meio de um
arite adaptado à empilhadeira, né, para você tirar lá os tapetes, isso tudo. Temos ainda os vasilhames plásticos, quando pequenos ou médios são empilhados sobre si mesmo, com de até 3 ou 4. A partir daí, aconselhava a paletização. E, para terminar, nós temos aí os vidros, né? O sistema ideal é o que usa prateleiras com separadores verticais formados de caninhos, com pequenas bases de grande altura. As chapas de vidro entram e saem em posição vertical. Então, o vidro ele é colocado assim. Lembrando que, se você deixar um vidro lá por muito tempo, ele vai deformar. É o chamado falso sólido, né? Então, ele fica lá. Em algumas catedrais mais antigas no mundo, percebe-se, né, que em cima do vidro está muito fininho, embaixo está mais gordinho, porque ele tende a deformar ao longo do tempo. Bom, fica aqui o meu abraço novamente. Espero vocês na quarta aula sobre armazenagem de materiais. Né? Lembrando que são 5 aulas, essa é 3/5. Então, não deixe de acompanhar até o final, porque esse assunto é muito interessante e muito importante dentro da indústria como um todo. Fica o meu abraço, meu até logo. Tchau, tchau.